Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Produção e apresentação, Brenda Vidal. Boa tarde. Começa agora Estação Cidadania, uma realização do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que toda quinta-feira, à 13h, está aqui na Rádio da Universidade. Nessa semana, vamos conversar sobre o projeto Aluno Pesquisador. No Estação de hoje, vamos conferir a primeira parte dessa entrevista. Fique conosco, Estação está no ar. Os convidados do programa de hoje são o professor de História e doutor em Educação, Paulo Sérgio da Silva, e o professor e bacharel em Ciências Sociais, Zé Luiz Machado. Boa tarde, Zé Luiz. Boa tarde, Paulo. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bem. Como surgiu e como é o trabalho do projeto Aluno Pesquisador? Bom, esse trabalho do Aluno Pesquisador, na verdade, esse nome foi construindo, né? Foi se construindo. Eu comecei em 2001, eu entrei pro município, professor municipal. E em 2001 eu fui pro EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. E na Educação de Jovens e Adultos, naquela época, 2001, agora até melhorou um pouco, né? Praticamente todo o material que pudesse ser trabalhado em sala de aula, todo o material pedagógico era inexistente para o EJA, né? Praticamente todo o material era para o ensino fundamental regular, né? Então o EJA realmente para trabalhadores não tinha material. Então a gente foi construindo e o projeto Aluno Pesquisador começou a ser construído a partir dessa falta de material, né? Então a gente começou a pensar em como os alunos mesmo pudessem construir um material deles, né? E foi a partir daí que eu pensei na ideia de se construir pesquisar com eles saírem fazendo pesquisa, né? Também no meio do caminho a gente trabalhou um pouco a gente constatou que a grande maioria dos alunos do EJA eram pais de alunos do ensino da manhã, né? Da escola, né? Então, a partir daí se começou a trabalhar com a pesquisa antropológica, ou seja, eles podiam trazer toda o que a comunidade pensava. Então foi a partir daí desse caminhar, assim, né, desse processo de conhecimento meu em como trabalhar os conteúdos e os conceitos com o pessoal do EJA, que começou a se elaborar um pouco do que seria esse projeto. E foi assim, em 2006 nós começamos com pesquisas antropológicas, em 2008 começamos com o trabalho de conclusão, e foi essa a construção, ou seja, foi um caminhar, assim, né, paulatino, que muito mais experimental do que teórico, né? Na verdade, eu sempre digo, o projeto Aluno Pesquisador, teoricamente falando, ele foi construído muito em cima de uma prática, né? E é uma experiência extremamente significativa, assim, porque ela tem um potencial de transformar o fazer didático na escola impressionante, assim, né? Porque a curiosidade que tu, através do projeto, tu consegue despertar no estudante, isso modifica, né, a própria relação do aluno com o conhecimento. Então, é um projeto potente, né? É um projeto extremamente interessante, né? Na medida que desenvolve uma prática, ou auxilia o aluno a desenvolver uma prática que ela praticamente não existe nas escolas, né? Que é despertar o interesse do aluno pela pesquisa. Ela é uma iniciativa extremamente inovadora, né? E muito positiva, assim, né? Principalmente para quem está na ponta, nas escolas, né, como é o nosso caso. Os trabalhos pilotos analisados foram ministrados em escolas de periferia. Quais são as particularidades dessas escolas e o que esse projeto pode transformar e melhorar no ensino de alunos de regiões periféricas, né, e que dinâmicas esses diferentes espaços podem oferecer para o projeto? Na verdade, a gente quando trabalha com escola de periferia e quando trabalha com os alunos, né,
nessas regiões, a gente vê o quanto hoje o currículo ele não contempla esse aluno de periferia, né? Porque ele não traz a realidade da sua comunidade, todas as ansiedades, né? Toda a discussão que se dá na comunidade. O currículo passa à margem disso, né? É um currículo padrão, né? Um currículo dividido em disciplinas, as disciplinas não se falam, as disciplinas não trazem a realidade, né? E nesse sentido é que a gente tenta resgatar, né? Resgatar um pouco essa questão do significado, né? Da educação, né? Então, por isso pesquisar. O aluno ter vontade de se questionar, esse questionamento para ele tem que ter significado. E o ter significado significa fazer parte do seu dia a dia. E é esse que a gente pretende resgatar com a pesquisa, né? Ou seja, tu trazer a realidade do aluno e tentar relacionar isso com conteúdos que tenham significado para ele e tenham significado para ele enquanto cidadão, né? Eu acho que é importante assim a gente primeiro compreender a periferia como um centro extremamente rico de produção de cultura, né? De produção de conhecimento. E como o Zé bem colocou, assim, muitas vezes os currículos escolares, né, eles estão afastados dessa realidade. Né? Os conceitos que são trabalhados em sala de aula, né? Todo aquele conhecimento que tu tem como proposta didático-pedagógico, ele se afasta muito, né, de uma realidade que está aí, produzindo conhecimento, produzindo cultura. Então, essas escolas, né, que são periféricas, elas retratam, né, 80% da população urbana de Porto Alegre, mais ou menos. Né? Elas são um retrato fiel da nossa realidade. Então, tu ter a possibilidade de trabalhar nessas comunidades, de tu ter, através de uma proposta, né, do aluno pesquisador que tenta se introjetar, né, dentro desse contexto, ela possibilita que a gente explore a educação e construa conceitos a partir da realidade local, que é o ideal de uma educação, né, de uma educação popular. Né? Então eu acho que essa proposta, esse projeto, né, ele aproxima também o conhecimento acadêmico, ele aproxima a universidade, né, de uma realidade que também a universidade muitas vezes ela se afasta. Né, porque o que é discutido conceitualmente nos nossos campos acadêmicos aqui, muitas vezes eles estão bem distantes, né, daquilo que a periferia grita para a sociedade ouvir. Né, e o conhecimento que emana dessas mentes periféricas, né, no sentido geográfico, ele é um conhecimento extremamente rico. Né, é um conhecimento extremamente saudável também, é um conhecimento extremamente crítico, né, é um conhecimento que emana de uma parte da sociedade que pulsa, né, e que muitas vezes ela não esse pulsar, ele muitas vezes ele não é sentido aqui nos centros de gestão, nos centros de produção de conhecimento, né? Então eu acho que a ideia de trabalhar com a comunidade, né, na periferia, nas escolas de periferia, ela retrata muito bem assim, a necessidade que o educador tem de aprender, né, com os seus. Eu acho que a educação ela tem muito disso também. Assim, no nosso próprio fazer pedagógico, muitas vezes o professor, né, passa 5, 10, 15, 20, 25 anos trabalhando numa comunidade periférica, né, vivendo aquela realidade no cotidiano, e muitas vezes ele não se sente parte daquilo. Né? E essa proposta do aluno pesquisador, ela teve, né, na minha avaliação, assim, o mérito, né, de inserir esse professor que tem também uma curiosidade epistemológica, uma curiosidade de construir alguma coisa a partir daquele conhecimento local. Ela passa a estimular as pessoas a conhecerem a realidade. Então, nessa fala de vocês, que trata dessa dissonância entre a academia e a realidade mesmo dessa situação,
Qual é o impacto que vocês medem dessa experiência de pesquisa nos alunos do ensino básico, na comunidade escolar e nos alunos universitários que se envolvem nesse projeto? Minha percepção, assim, né, o impacto, né, que esse projeto ele tem na escola e na vida dos alunos de ensino fundamental, ele faz com que os alunos comecem, né, a vislumbrar possibilidades, né, comecem a enxergar, a partir da pesquisa, né, possibilidades de avanço, né, de avanço no seu próprio projeto, muitas vezes, de vida, né? Quer dizer, daqui a pouco mais a gente teve uma experiência lá com as ervas, né, e os chás medicinais lá na escola, lá na Lomba do Pinheiro, e aí os alunos pesquisando começaram a despertar para essa questão da preservação ambiental, do respeito com a natureza, da valorização das coisas que eles têm, né, no seu espaço doméstico, né, de chegar e dizer assim, olha, eu tenho quase uma farmácia na minha casa, né, vou começar a explorar isso, né, vou começar a pensar daqui a pouco mais em estudar biologia, né, vou começar a planejar minha vida daqui a pouco mais para aprender como que a minha avó faz esses chás. A gente teve caso de um aluno que ele começou a usar o chás, né, começou a conversar com a avó, e a avó foi ensinando para ele, ele foi fazendo, disse, mas isso aqui é bom para isso, é bom para aquilo, é bom para aquilo outro, sabe? Então, assim, e esse próprio aluno, ele começou a vislumbrar, através, né, dessa pesquisa inicial que a gente fez, uma possibilidade dele como futuro. Porque isso também é uma realidade muito, muito complexa, né, nessas comunidades de periferia. Muitas vezes a tua vida escolar vai até o momento que tu ingressa formalmente no mercado de trabalho. Então tu vai estudar até tu começar a trabalhar. Depois que tu começou a trabalhar, né, a tua vida escolar ela fica de lado, né, e a vida acadêmica não existe. A possibilidade de uma vida acadêmica não existe. O projeto do aluno pesquisador, né, muitas vezes ele desorganiza o ambiente da escola. Ele desorganiza aquela sala de aula em fila, né, ele faz com que a escola e a sala de aula elas entrem numa outra dinâmica, né? E como que é essa relação do aluno do ensino básico com o aluno universitário, né? Quais são os principais conflitos e aproximações inesperadas, assim, como que é essa relação? Essa relação deles é muito interessante, né? Porque, na verdade, são faixa etária bem menor, né? Então, eles conseguem, normalmente, trabalhar a mesma linguagem. E eu tive várias experiências, inclusive, com... Por exemplo, nós tivemos trabalhos com a C11, que seria turmas de quinta, sexta série, né? Sexta série. Que eu trabalhei sétimo ano, né? A ideia nessa turma era eles escolhiam um tema e seguiam um tema, né, durante todo o ano. E eles escolheram um tema bastante interessante, que foi a questão da sexualidade. E eu trabalhei com uma bolsista a Débora, da pedagogia, que começou a trabalhar comigo. Chegou um ponto que a relação deles e a linguagem dela, né, com eles foi tão profundo que eles quase diziam assim, ó, deixa ela conosco, né? Na verdade, porque esse é o interessante, né? Que uma bolsista, né, tá com todo o fervilhar, tá, né? E tem ainda, e é uma coisa que a gente perde um pouco, né, Paulo? Essa linguagem, né? Essa linguagem de relacionamento. Porque a sala de aula é isso, né? Na verdade, a gente achou uma metodologia, aluno pesquisador, né, como tantas outras metodologias, mas a sala de aula ela é fundamentalmente uma sala de empatia, né, de relacionamento, né. Por mais que tu tenha uma metodologia milagrosa, tal, se tu não consegue interagir com o aluno, se tu não consegue se relacionar, tu não cria o conhecimento. O conhecimento ele só consegue se fazer quando os dois conseguem se conversar. E em relação à academia, eu estou retomando a academia. Porque às vezes e isso é um problema também, e é isso que a gente tenta restabelecer com o aluno pesquisador,
Porque quando tu trabalha com essa figura do aluno pesquisador, naturalmente nós estamos também chamando ao professor também a ser pesquisador. Né? Então, o professor também tem que ser pesquisador. E se deu também uma dicotomia nessa relação entre o professor lá do ensino fundamental e o professor do ensino superior, que parece que o lugar de pesquisa é na academia e as execuções ficam no ensino fundamental, na escola. Tá? Então, parece que o professor lá do ensino fundamental ele não pesquisa, ele tem que executar a teoria, e no momento que tu tem essa discussão, que é o aluno pesquisador, que tu tem que trabalhar mais, tem que ter conhecimento, tem que pesquisar, e isso começa a quebrar um pouco essa dicotomia. E, naturalmente, tu busca também teorias. Os entrevistados de hoje são o professor de História e doutor em Educação, Paulo Sérgio da Silva, e o professor e bacharel em Ciências Sociais, Zé Luiz Machado. Neste espaço, nós iremos divulgar depoimentos sobre o assunto em pauta no programa. Hoje, queremos saber como foi a sua experiência com a educação através da pesquisa? Olá, meu nome é Luciano Santana Agnes, sou professor de matemática. Atualmente eu trabalho no Instituto Federal Sul-Rio Grandense, no campus Sapucaia do Sul. E a minha experiência com a educação pela pesquisa foi na época que, no ano de 2013, que eu trabalhava na Prefeitura de Porto Alegre, no município, na escola municipal, aliás. Né? E nessa oportunidade, a gente desenvolveu um projeto, né? Com o intuito de investigar, né, uma nova postura pedagógica nas aulas de matemática da escola. O trabalho consistiu em propor a alguns alunos das séries finais do ensino fundamental que realizassem pesquisas livres sobre qualquer assunto relacionado com a matemática. Numa perspectiva, né, epistemológica de que o conhecimento seria o mediador das relações pedagógicas, na medida que fosse construído, né? Então, para que ocorresse esse projeto, né, foram convidados alunos do terceiro ciclo do ensino fundamental, né, que corresponde ao 7º, ao 8º e ao 9º ano, para comparecerem em torno inverso na escola para desenvolver pesquisas sobre temas livres. É importante também salientar, né, que não se utilizou nenhum método para desenvolver o educar pela pesquisa, com os alunos voluntários, né? A intenção era justamente deixá-los livres para desenvolverem intuitivamente um método de trabalho que fosse apoiado na pesquisa. O ponto mais positivo que tem, né, nesse princípio teórico, né, nessa metodologia chamada educar pela pesquisa, é que o aluno ele é autor, ele constrói o seu conhecimento. Ele é, vamos dizer, usando uma palavra moderna hoje, né, ele é protagonista da sua própria aprendizagem. Né? Eu sou Eulene Camisalão Lopes de Souza e estudo Ciências Sociais na USP. E eu tive contato com a pesquisa, eu trabalhei na Escola Municipal Martim Aranha, e a minha função lá era introduzir a pesquisa em turmas do ensino fundamental, da 6ª à 8ª série. E aí a gente, cada turma, cada série tinha uma temática. A 7ª trabalhava com países de língua espanhola, a 8ª trabalhava com trabalhos de conclusão do ciclo, né, até o fim do ensino fundamental, e a 6ª trabalhava com tema livre, eles escolhiam. E a nossa proposta era que eles pesquisassem, junto com a minha orientação, com os professores que eram parceiros do projeto, que eram professores de português, de história e de sociologia não, né? Seria religião para eles. E eles montavam PowerPoints e escreviam um resumo. A ideia é que eles tivessem uma noção de como é produzir uma pesquisa, assim, uma ideia bem por cima, assim, bem sucinta de como é produzir uma pesquisa na academia. Eu vi mais produtividade quando eles podiam escolher os assuntos. Quando a gente vinha com os temas prontos,
como a gente veio com os países de língua espanhola, eles às vezes não se animavam tanto. Mas quando eles podiam ser os protagonistas dos seus projetos de pesquisa, eles ficavam bem contentes e produziam mais. Isso foi um vídeo positivo. A gente quer viver pleno direito, a gente quer viver todo respeito, a gente quer viver uma nação, a gente quer ser um cidadão, a gente quer viver uma nação. No próximo programa, o projeto Aluno Pesquisador continuará em pauta no Estação Cidadania. Mande uma mensagem para o Facebook do DEDS ou para o e-mail deds@prorext.urgs.br com a sua opinião sobre o assunto. Estação Cidadania é uma realização do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, à 13h, na rádio da Universidade 1080 AM. Produção, Brenda Vidal e DEDS. Coordenação, equipe do DEDS. Gravação e edição, Jefferson Gomes. Até a próxima semana. Tchau!